Olá, amigos do nosso oliberal.com. Mais uma vez o podcast está chegando para falarmos de Olimpíada, e a Olimpíada que tem conquistado as madrugadas dos brasileiros, muita gente acordando ou nem acordando direito, já acompanhando as emoções das Olimpíadas, virando a madrugada aí. Então, nosso segundo episódio, nesta quarta-feira, a gente está aqui no prédio do Jornal Liberal, nesse dia 28 de julho de 2021. Vamos mais uma vez trazer essa resenha olímpica com um convidado. Esse tem muito o que dizer, já respirou por 2 vezes esse momento olímpico, vai ter história para contar para a gente, mas daqui a pouquinho eu vou dizer quem é. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde para o Daniel Nardinho, nosso diretor de conteúdo do Grupo Liberal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que a galera vai estar acompanhando. Tudo bem, Daniel? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ressaca da madruga, não? Não, só olheira, mas direto, que é a Olimpíada, né? Uma vez a cada 4 anos vale a pena. Exato. Com a gente também o Pedro Cruz, jornalista e editor de esporte do Liberal.com, tá aqui com a gente. Pedro fez o primeiro episódio também. Tamo junto de novo, né, Pedro? É isso aí, Abner. Prazer estar aqui de novo, mais uma vez, nesse programa que a gente espera que tenha muita resenha mesmo, muito assunto para falar. As Olimpíadas a cada madrugada, cheia de competições rolando, muito brasileiro também se destacando. E eu não guardo segredo, não guardei dinheiro que eu não ganhei a vida inteira, não guardo segredo. Então nós estamos hoje fazendo um trabalho experimental de vídeo também. Quem sabe o podcast no futuro ganha, né? Eu acho que até esse piloto aqui, acho que a gente deve subir já, tá? Então de vez em quando a gente dá uma olhadinha ali pra câmera. Então pronto, tal, é uma linguagem simples, clara, que você vai estar acompanhando. Antes do convidado, Pedro, atualiza pra gente, nesta quarta-feira, o que o Brasil fez nas Olimpíadas que chamou mais atenção, hein? A gente teve durante a madrugada já muitas competições, principalmente agora de manhã o vôlei masculino, que acabou perdendo para a Rússia, uma partida que não realmente conseguiu demonstrar aquela desempenho, né, que a gente esperava do time masculino, que entrou como favorito ao novo ouro, mas perdeu por 3-0 para a Rússia. A gente teve também no tênis de mesa a queda do Hugo Calderano nas quartas de final do tênis de mesa. Já foi uma campanha histórica de qualquer forma, né? Nunca um brasileiro chegou nessa etapa, né, dos Jogos Olímpicos no tênis de mesa. E tivemos também a vitória do Kenan Marley, que venceu perdão, e foi às quartas de final do boxe. O Kenan Marley, que foi no boxe, foi 1h24 da manhã essa luta, inclusive. E você não citou, e eu vou complementar aqui, a vitória, né, da Seleção Brasileira de Futebol Masculino. Exatamente. Conseguiu uma vitória por 3-1 frente à Arábia Saudita, classificou em primeiro. A Alemanha não conseguiu classificar e a Argentina foi embora. É mole? Meu amigo, é Olimpíada. E o Brasil tá aí, mandando bem como no futebol feminino, que ontem, né, nós tivemos a classificação do Brasil, só que em segundo lugar. A técnica, não brasileira, mas a sueca, né, que toma conta do Brasil, ela simplesmente botou ontem um time lá, reserva do reserva, para ver se fugia dos Estados Unidos. Mas se perguntar isso para ela, ela vai dizer que não. Que ela deu uma testada aí no grupo, na última partida, dá uma minutagem para quem ainda não tinha jogado. Mas olha, gente, um esporte muito importante, que sempre traz medalha para o Brasil, e nós já tivemos paraense ali, tanto lutando como treinando, né, à beira lá do ringue. Hoje o nosso convidado era super especial, e quem gosta da modalidade, gosta de esporte, sabe a história dele, sabe do privilégio que é o Pará ter, né, no boxe paraense, o nosso querido treinador Ulisses Pereira, a lenda do boxe paraense. Eu considero até, peço licença aos amigos que estão aqui na mesa, em dizer o seguinte: não tivemos no Pará, como atleta, alguém que foi tão longe ou tão representativo na história do boxe paraense como é a questão do Ulisses, pelo currículo que tem. São 2 Olimpíadas, são N sul-americanos e envolvimento com grandes atletas do boxe e outras artes também no mundo inteiro. Então, Ulisses, seja bem-vindo. Que prazer tê-lo cheio de saúde. Está acompanhando as Olimpíadas, está pegando olheira também? A gente tem que acompanhar e manter cedo, né? Que a academia abre cedo, a academia 5h30 da manhã. Então nós temos que manter o nosso treinamento. Para mim sempre é um prazer estar aqui. Você, Abner, que é amigo e foi nosso aluno há muito tempo, desde a antiga Academia São Paulo, né? Na Maria de Barros, isso tem mais de 20 anos atrás. Então nós estamos aqui para falar do que é minha vida, é o que eu gosto, é o que mudou minha vida, é o que, digamos, faz eu me tornar cada vez mais feliz, né? Que é o meu boxe. A pergunta básica, né, Daniel, Pedro, é aquela: a equipe brasileira que nos representa no boxe hoje nas Olimpíadas, você classifica como? Olha, hoje ela está igual com qualquer outra no mundo, né?
Na minha época, quando eu assumi a seleção brasileira em 95, o Popó tinha 17 anos, completando 18. Nós fomos para os Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata, na Argentina, e o Popó, na época, já saiu batendo em todo mundo, né? E foi medalha de prata. Perdeu para um cubano chamado Julio González. De lá para cá, houve mudanças, mas a equipe olímpica hoje, não. Eu posso até dizer, eles têm por obrigação de ganhar uma medalha. Por quê? Eles não param, eles têm um patrocínio, eles têm bom salário, eles têm uma equipe técnica, tanto de treinadores como fisiológica, a parte deles de preparação é fantástica, eles rodam o mundo inteiro, participam das melhores preparações que tem, entendeu, na Europa, e então eu digo assim, eles têm por obrigação, tanto que, digamos, as últimas 3 Olimpíadas, né, o Brasil vem ganhando medalha. No Rio de Janeiro nós tivemos ouro com Robson Conceição, aí logo atrás nós tivemos o Yamaguchi, né, e a baianinha lá que ganhou. Ano passado nós temos uma baiana que também está na Olimpíada agora, que ela foi campeã mundial no passado. Eu acredito que ela seja uma medalhista. Então, antes não. Antes a gente rezava por um sorteio, né? Até na minha época mesmo, eu sou consciente disso, porque a dificuldade era muito grande em termos de competições do nível igual. O que é o sorteio que você fala? O sorteio das Olimpíadas. A gente rezava, quem você vai enfrentar, né? a gente rezava para não cair direto com Cuba, com Cazaquistão, com uma bela Rússia, entendeu? A gente rezava para não cair de cara com eles, porque era complicado. Hoje não. Hoje tu vê o brasileiro bater no chinês, bater no Cazaquistão, bater no cubano, entendeu? Isso que é interessante. Então, tu vê a evolução do boxe, né? Dessa equipe que tá aí, você aposta, você crava o quê? Um ouro, um prata, bronze ou... Olha, o Kendo, né? Só mudando, ontem nós tivemos um judoca que perdeu também, perdeu de Pom para um japonês. Só mudando, digamos assim, nós temos o Kendo, que ganhou ontem, que foi para a quarta de finais. Existe uma situação bem interessante. O maior adversário dele durante todo esse ciclo de 4 anos de preparação era um cubano, que já tinha ganho dele acho que 2 ou 3 vezes. Só que o cubano subiu de categoria, entendeu? Para Olimpíadas. Olha que legal. Então ele vai caminhar mais tranquilo, tanto que ele já está nas quartas de finais. Mais uma luta, ele já é bronze, entendeu? Eu acho que hoje o Kendo, para mim, é o que mais tem qualidade, assim. Então ele não tem mais adversário à altura, ou melhor, no peso eu digo para chegar uma ouro. Entendeu? Para chegar uma ouro. Ele tinha um rival, esse rival batia nele, estava acima, de repente. Só que o cara sobe de categoria, te deixa mais livre aí para disputar aquela categoria. Você passa a ser favorito, né? Tu ganha 3 vezes do cara, tu já sabe como ganhar. A não ser que entre um golpe e perca por nocaute. Então eles estavam preocupados. Só que o cubano subiu. Entendeu? Então é bem mais fácil. As lutas aí, a gente sabe quais são os dias? A gente pode puxar aqui. Cara, na realidade, na realidade tem um calendário e como no boxe, no vôlei o cara joga num dia, joga 2 depois. No futebol joga 4 dias depois. Nas todas as Olimpíadas, o cara fazia um combate hoje e voltava quando? Não, na minha época, porque essa Olimpíada tá diferenciada, né? Até porque não foi todo mundo, a classificação era só quem estava ranqueado, então foi bem menos gente, né? Na época que eu fui tipo Atlanta, para te ganhar uma medalha de bronze, tu tinha que ganhar 3 lutas para fazer um bronze. Digamos, o Daniel Bispo em 96, em Atlanta, ele ganhou de um atleta da Síria, ganhou de um francês e disputou bronze contra o alemão. 3 lutas. Entendeu? Agora não, o Kendo já fez uma luta, né? Já está na quarta de final. Entendeu? Então, digamos, queira ou não queira, está um pouco mais fácil para caminhar. O percurso está mais curto. Isso, mais curto. E o Ulisses estava falando justamente desses países aí, durante os sorteios que vocês ficavam monitorando, Bielorrússia, Cazaquistão, né? Hoje, fora esse momento brasileiro do boxe, né? Quem são os outros países aí que a gente tem que olhar, os atletas, né? Que podem fazer frente aos brasileiros? Cada país é engraçado, né? Cada país ele tem um perfil do atleta. Digamos, a Bulgária. A Bulgária não tem lutadores altos, pesados, mas eles têm as categorias pequenas deles, são fortíssimas na Bulgária, entendeu? Já Porto Rico, Cuba, já é o contrário. Eles podem ser medalha de ouro do 48 ao super pesado, entendeu? Porque eles têm um outro formato de trabalho. O Cazaquistão, eles de 60 quilos para cima, eles dominam muito. Cazaquistão, Uzbequistão, entendeu? Rússia, Bielorrússia, entende? Então é muito relativo. O brasileiro está começando a ficar dentro de um padrão também. Digamos assim, o Brasil pode não ter as categorias de super pesado,
Porque não é tradição no brasileiro, nós temos lutadores super pesado ou meio pesado, entendeu? Ulisses... Eu vou puxar um pouquinho o seu microfone para cá, para perto, mas até para não dar tapa, porque um tapa teu acho que destrói todo o equipamento. É verdade que o Ulisses eu vejo uns vídeos do Ulisses no Instagram, não golpeando, mas só na manopla, as pancadas que ele segura lá. Eu tenho a noção de distância. Não, tudo bem. Não vai ter tapa. Ulisses, qual foi o último paraense em uma Olimpíada e por que não temos um tomador de açaí lá em Tóquio? Olha, o que ocorre é o seguinte, nós tivemos um atleta chamado Mike Carvalho, né? Ele teve em 3 Olimpíadas, entendeu? Não teve felicidade de ganhar nenhuma luta e sempre perdeu na primeira. Nós temos um outro atleta que foi o Julião Neto, ele chegou a ganhar, acho que 1 ou 2 lutas também, entendeu? Nós tivemos o Glaucélio Abreu, foi um atleta que também foi criado por mim. O Julião Neto não, o Julião Neto é do Jura, da Roque Balboa, né? Já o Mike Carvalho e o Glaucélio Abreu foram criados, foram crias minhas, entendeu? E o Jura também teve com a equipe olímpica por muito tempo, entende? E o que ocorre? Com o tempo do boxe olímpico, houve uma mudança muito grande, porque dividiu a CB Boxe e o Conselho Nacional de Boxe. Eu migrei muito para o boxe profissional, porque assim, tipo, passa a tua época, tu não vai deixar de gostar, mas tipo assim, tu já deu a tua contribuição. Então, eu mesmo aqui em Belém trabalho pouco com atleta amador, entendeu? Mas nós temos na equipe olímpica um atleta que é da academia do Ozzy de Marituba, garoto muito bom. Tem uma paraense também que está na equipe olímpica ainda, mas já está ganhando experiência, já estão morando para lá, entendeu? Então é essa questão de tempo. Só um instantinho, você explica o seguinte, existe a equipe olímpica, são atletas tão preparados para entrar no ciclo olímpico, né? Eles não estão lá, eles fazem parte da equipe. Olha só, esses que estão hoje, eles já estão quase 8 anos de equipe olímpica, porque eles vieram de juvenil, entendeu, para adulto. A equipe olímpica para a próxima Olimpíadas, eles estão competindo fora do Brasil, tu acredita? Já estão fora do Brasil competindo, porque eles estão sendo visados para 2024. Entende? É assim que funciona. Bem diferente da tua época, né? Na minha época, digamos, a gente tinha pouca gente, né? Digamos assim, para mim é muito orgulho em dizer, e eles são reconhecedores disso, nós começamos com tudo isso. Por quê? Quando eu assumi a seleção brasileira, tu imagina, eu fui treinador do Corinthians, eu fui treinador do Santo André, São Caetano, de Osasco, e eles me contrataram. Quando eu assumi a seleção brasileira, eu cheguei lá, não sei o que é que eu ia fazer como equipe olímpica para os Jogos Pan-Americanos. Aí eu dei a ideia, por que não traz 2 cubanos para trabalhar comigo, como equipe olímpica? Eram só 12, era 1 por categoria. Hoje eles conseguem manter 3 por categoria, o mesmo nível. E então eu falei, 3 treinadores? 3 atletas por categoria. Tá. Nós só tínhamos 1 na época. Então vieram 2 cubanos, o Paco e o João, né? E foi quando nós começamos a trabalhar de uma forma profissional. Quando nós juntamos a equipe, nós passamos até a morar juntos, tudo, eles vieram comigo e perguntaram, professor, como você quer trabalhar? Eu digo, não, eu quero aprender na realidade. Vocês são cubanos, vocês são os melhores, eu quero ver como vocês trabalham. Que até então, para minha época, né, achava que boxe era porrada, muita manopla, preparação física. Eu não tinha a menor ideia que tinha os períodos, a periodização de treinamento, micro, macro, mesociclo de treinamento, você tinha que trabalhar dentro de um gráfico, e eu fiquei impressionado na época. Aí eu, quer saber? Vou embora para Cuba. Passou os Jogos Pan-Americanos, Cuba. Aí fui para Cuba, me especializei. Hoje eu sou um dos treinadores que mais curso tenho. Eu tenho 21 cursos internacionais no mundo inteiro como treinador de boxe. Eu tenho especialização na Rússia, tudo com boxe olímpico, entendeu? Então eu fui buscar conhecimento, enquanto eles ficaram no Brasil. E a confederação não fica te namorando com todo esse currículo? Não, porque, pessoal, é uma questão de não é querer namorar, é por tu ter interesse. Eu não estou mais trabalhando com atleta amador com alto rendimento para buscar uma Olimpíadas, entendeu? Eu estou trabalhando com atleta profissional para ganhar cinturão de campeão do mundo. Tipo, o Lucas, meu filho, já é campeão brasileiro. E uma bolsa em dólar. Entendeu? Você tem que ser profissional. Mesmo sendo com atleta amador, tu tem que ser profissional em todos os aspectos. Entende? Então passa, porque imagina. Seria no futebol como treinador da base, treinador de equipes profissionais? Imagina, eu saía em janeiro com uma equipe olímpica e voltava em janeiro do outro ano. Tu não via a tua família. O Lucas, meu filho, nasceu com 10 dias de nascido, eu fui embora, eu vim ver ele 1 ano depois.
Meu Deus do céu. Entendeu? Cara. Então, é sacrificante. Tu não para. E como é que, para o nosso ouvinte entender, assim, citou o caso do boxe olímpico e do boxe Profissional. Profissional que disputa cinturão. Qual é a diferença dessas modalidades? Porque tem o boxe olímpico, ele é por ponto, ele não tem... O boxe olímpico são 3 rounds de 3 minutos, né? O boxe profissional começa com 4, os debutantes, né? Depois vai para 6, 8, 10 e 12 títulos do mundo. No Olímpico ainda se usa o capacete? Usa. Não, agora tiraram, só o feminino. Feminino usa, Porque no masculino skate, não. interessante, né? Atleta menor de idade é obrigado a usar o capacete. O Menor de idade masculino usa sem protetor de cabeça, né? Cara, mas essa foi essa primeira Olimpíada, né? Que eles tiraram do masculino também. Também. De cabeça. Sabe o que me chamou muita atenção na fala do Ulisses, além dessa aula toda que ele deu pra gente, é que saber hoje que o boxe ele vive um outro momento, dando condições de trabalho, de treinamento, de intercâmbio, igualando com o mundo inteiro e podendo chegar grande numa competição. Isso para mim é um orgulho, porque, assim, quando eu voltei de Cuba e tudo mais, e sempre estava em Cuba fazendo curso, nós abrimos a seleção brasileira para qualquer treinador no Brasil estagiar com a gente. Entendeu? Então, o Brasil inteiro foi para Santo André estagiar. E isso expandiu o conhecimento. Então, tem treinador bons no Rio, que não tinha. Rio de Janeiro não tinha boxe. Tem treinador em Manaus, tem treinador em Santa Catarina. Antigamente, tu lembra disso? O boxe brasileiro, Pará, Bahia e São Paulo. Lembra? As finais, Pará, Bahia e São Paulo. Hoje é o contrário. Antes era São Paulo e Bahia. Aí o Pará veio e quebrou essa história aí, muito por sua culpa também, né? Claro, porque... Não, acho que o Pará sempre teve, na época do Biratanima, que foi meu primeiro professor, há mais de 33 anos atrás, né? O Biratã chegou a fazer, eu lembro, nós tivemos campeão, um rapaz chamado Agulha, que hoje é carpinteiro, nós tivemos o Nelson dos Anjos, que foi campeão brasileiro. O Pará sempre teve, não é porque é época o Ulisses Pereira, o Alves. Mas teve bons você lutadores. rompeu fronteiras, porque você chegou nas Olimpíadas, chegou como técnico da seleção brasileira. É o que eu penso assim, digamos assim... Alguém construiu nós um alicerce, para né? todo mundo. Tipo hoje eu estava dando um treino, eu chamei 5 ou 6 treinadores que eu sei que tem qualidade, porque eu ia passar algo diferente. Então eu queria que eles levassem para a academia deles. Aí veio treinador de Pixuna, veio treinador de Paraupebas, vieram treinador de todos os lugares aqui para poder pegar uma metodologia de treinamento que eu apliquei hoje. Bora para a Olimpíada? Bora para Tóquio. Antes de chegar em Tóquio, só retornando, você fez 2 Olimpíadas e tal, né? Eu tive em 2 Olimpíadas, 3 Jogos Pan-Americanos, 3 Jogos Sul-Americanos e um Campeonato Mundial na Irlanda. Essas 2 quais foram mesmo? Foi Atlanta e Sydney 2000. 96 e 2000. Isso. A gente pegou a medalha nesse período, né? Não pegamos. Batemos na porta, tipo, quarta de finais. Chegou perto, então. Chegamos perto. Aquilo que eu falei, né? Não tinha aquela estrutura que hoje o boxe tem. As competições internacionais que hoje a equipe tem, tipo, o Daniel Bispo ganhou de um atleta da Síria, ganhou de um francês. Quando ele foi lutar com o alemão, eu puxei o histórico do alemão. O alemão ex-campeão mundial juvenil, o alemão tinha, digamos, 200 e poucas lutas, o atleta brasileiro ia fazer 60. Aí eu digo, ixi. Aí eu mesmo fui consciente, não falei pro meu atleta, mas pensei, cheguei no último degrau já. Dali eu não passo, não deu outra. Olha, vai lá. O Pedro vai Acho que vai lá e dá teu jeito. Da Olimpíada, mas a gente tem visto isso, né? O quanto que a gente que não é atleta não percebe, mas é um ápice mesmo da carreira, né? Você viver esse momento. Claro. O que você lembra assim que mais marcou ali em 96, 2000? Olha, em 96, para mim, uma coisa que marcou muito foi o Cassius Clay, né? Poderia ser do boxe, ele com o mal de passo dele tentando acender a tocha e o vento muito forte. Eu estava lá, chega arrepia na lembrança, aquilo de que vai queimar a mão dele. Ele levantando, né? E a mão dele tremendo e o vento jogava chama para cá, né? Mas graças a Deus não chegou a acontecer. Então, para mim foi um momento muito legal, entendeu? E um outro momento gostoso foi eu bater nos caras. Ganhamos a primeira luta, ganhamos a segunda, eu dormi. Porra, amanhã eu posso ser uma medalha de bronze. E isso é legal, entendeu? Porque tu abandona tudo, abandona a família, abandona tudo por uma Olimpíada. São 4 anos, mano. E depois, à noite, no outro dia eu tinha perdido. E assistir assim pela televisão, Não, é legal. Ontem eu estava vendo o brasileiro lutando, né? E a gente vê, tipo assim, o quanto ele evoluiu e saber que tu foi a porta para aquela evolução. Entendeu? Então, porque por intermédio nosso,
muitos treinadores foram para lá, se estagiaram e hoje estão à frente da seleção brasileira. Como o Kelvin falou isso, né, com a medalha de prata dele, ele comentou que aquela medalha era que todo skatista brasileiro tinha um pedacinho daquela medalha. É verdade. O maior treinador da equipe olímpica hoje é o Cláudio Aires, que é o meu super pesado na época de 96 a 2000. Que era teu atleta, né? Era meu atleta, hoje é o treinador da seleção. Pedro Cruz. Pois é, eu estava até dentro desse discurso que tu estava falando e pensando um pouco também no que a gente já acompanhou essa semana, das outras modalidades, como o surf, como o skate, que hoje elas já foram modalidades vistas como marginais, né? E que nesse momento olímpico trouxe talvez um outro olhar para esses esportes. Eu fiquei pensando dessa entrada aqui do boxe lá em 96, quando tu conseguiu ir abrindo portas, do quanto isso também foi fazendo mais pessoas aqui, no Pará, pelo menos, assim, desse ambiente que tu vive do boxe, empolgou o pessoal a enxergar o boxe como uma perspectiva, como uma possibilidade mesmo de modalidade. Com certeza. Tu vê, hoje, eu abro a minha academia às 5h15 da manhã, 5h30 da manhã, no mundo não existe isso, no mundo. Tá? Eu assino embaixo. 5h30 da manhã eu começo o alongamento com 35 alunos treinando boxe. E alunos pagantes, engenheiro, advogado, médico, tudo. Entendeu? Então, para mim, essa mudança foi muito grande. Mas ele sabe, né, nosso amigo sabe o quanto foi difícil mudar. Entendeu? Para que as pessoas foi muita peleja, tirassem aquela ideia, digamos, antes. Aí é lutador de boxe, as pessoas se escondiam. Hoje, o pessoal sai da academia com a luva no ombro, bandagem, entra no carro dele, vão dirigindo e esquece até de tirar a atadura. Nessa época áurea, tu técnico da seleção brasileira, tinha um reconhecimento local, Ulisses? No Pará, aqui, ó, pô, Ulisses é nosso, Ulisses está lá, eu tive na época, né? Em virtude da seleção brasileira, eu fui o primeiro agraciado pela Secretaria de Esporte. Né? Na época o secretário era o Dr. Amaro Clautal e eu tinha um contrato para assinar para ir embora para Osasco, entendeu? E o Amaro Clautal falou, não, tu não vai embora de Belém não, tu vai ficar aqui. E mandou eu rasgar o contrato e eu fui o primeiro agraciado da CEL para ficar em Belém. Pô, bacana. A CEL já fez isso com o árbitro também, né? O Delso, quando foi FIFA, foi convidado para ir para o árbitro de futebol profissional. Ele foi FIFA e foi convidado para ir para uma outra federação, se não me engano era a Baiana, ou do Espírito Santo, e aí o Estado disse, não, tu vai ficar, e conseguiu para ele uma parceria, né, com a secretaria, tudo que ele ministrava cursos de formação de arbitragem para as ligas do interior. Então, deve ter sido parecido com o que o Ulisses fazia na época aqui, que ele acabou ficando. Agora, Ulisses, uma pergunta que não quer calar. O brasileiro, eu, por exemplo, sou do esporte, nunca tinha assistido uma prova de skate. Não sabia como se dava uma prova de skate. Aí tive conhecimento uma madrugada toda. E é bacana, né? E é bacana. É muito doido. É muito doido. Então não é legal quando o árbitro é tendencioso e dá... Não, as falas, os nomes, eu abro mão de saber. Mas como se dá a prova, como é que dá a pontuação, eu acho interessante. Aí o surf é a mesma coisa. As manobras mais difíceis. O surf é a mesma coisa. Cara, eu morria e não ia entender nunca como é uma bateria de surf, como é que a coisa funciona. E, cara, depende muito da onda, mano. Se não tiver onda, acabou. Tem que torcer pela última onda. Mas sabe uma modalidade olímpica que quem domina é Cuba, os americanos também? O beisebol. Tenta entender o beisebol. Não, nunca consegui, cara. Eu acho que se eu assistir, eu não vou entender. O beisebol é o primeiro esporte em Cuba, né? O beisebol é o primeiro esporte em Cuba. Tu encontra a garotada na praça. Sim. Cuba, no Japão, também é forte. Fala isso, né? Que o cubano o boxe é o segundo. O boxe lá em Cuba é o segundo. Vôlei é o terceiro, talvez? Mais ou menos. Cara, passou um tempo a frase do Fidel Castro, que é de que o cubano nasce com um taco de beisebol. Com uma luva de beisebol e uma luva de boxe na outra mão. De um lado um taco de beisebol, do outro lado uma luva de boxe. Cara, eu vi o badminton, por exemplo. Que esporte maluco, né, cara? Tu ali, com aquela penazinha, né? Aquela peteca, né? Tu batendo com a raquete. O cara tem que ter um preparo físico ali, mano. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Então, esses dois esportes, o skate e o surf, vieram como novidade nessas Olimpíadas e bombando aí. Os brasileiros, cabeçando. Tu achas que o MMA, cara, ele pode ser eu acho, futuramente um esporte? Já me fizeram essa pergunta, né? E eu acho muito difícil. Até porque o MMA não tem regras e regulamentos com critérios tão definidos. Tá entendendo?
tão definidos. Por isso que muitos anos já tentaram incluir o MMA no... Dá pra fazer uma bateria como o skate. Tu vai disputar agora, daqui a 2 horas tu vai de novo. Se tu acabou de lutar com um cara, pegou um monte de soco, como é que tu vai lutar de novo, né? Mas assim, por exemplo, o MMA, o nome em si significa artes marciais mistas, né? Sim. A gente tem nas Olimpíadas o judô, o karatê, o boxe, de lutas o taekwondo, individuais. A luta olímpica, Aham. né? Que são meio que o MMA, ele meio que inclui a barra, todas essas. Né? Aí a dificuldade é de tu julgares. Tu vê, o MMA ou tu ganha por nocaute, tu fica satisfeito com quem ganhou. Mas quando vai uma luta por pontos, tu diz, não, mas aí o cara bateu mais porque o outro levou e tal, entendeu? Fica na Porque subjetiva. não existe uma definição de pontuação 100%. Porque, digamos assim, tu me dá 10 chutes, aí tu vai, pega no meu braço e me dá um armlock e ganha. Pô, mas tu apanhou a luta toda. Tu nem foi nocauteado com uma chave. Entendi. Então, essas definições técnicas que leva ainda não... Mas essa discussão é até interessante, porque isso caiu agora no surf, né? Um pouco essa situação. O cara recebeu uma nota mais alta numa manobra lá, o canoa, até esqueci, o japonês lá. Uma manobra que ele fez, que foi uma nota mais alta do que a do Gabriel Medina, que teria sido melhor. que o e aí Gabriel ficou no ar da subjetividade. A crítica foi essa, né? A nota, quando às vezes um esporte por nota, por jurado, tem esse ar de subjetividade que tu fica meio, tá, e qual foi o critério? Mas que não pode uma nota de um árbitro 7,5 e o outro 9,8, pô, também, né? Ó, o que acontece no surf? Exato. Tu faz uma manobra na tua trajetória com a onda, tu faz uma manobra. Aí tu chega a atingir 1,9, digamos. Aí o teu concorrente vem, ele faz uma de 1,9 e uma e mais uma. Aí ele faz 2 manobras mais difíceis que a uma única que tu fez. Aí é onde ele consegue te ultrapassar. É a mesma coisa do skate, não é diferente. E a pontuação do boxe, cara? É pontos claro. É pontos claro. Aí, digamos, teve assim, não. na papeleta tu bota no máximo 20 e no mínimo 19. Entendeu? Então, digamos assim, são pontos claros. Digamos, se eu bato errado com a parte da frente da mão, entendeu? Não é considerado o golpe. A não ser que tu dê no queixo, o cara cai por nocaute, aí acabou. Entendeu? Entendi. Mas, digamos, se o golpe não entra frontal, por isso que tem uns 3 juízes julgando. Entendeu? Aí é decidido. Hoje usam a televisão para tirar dúvida? Tem. Aí o que acontece? Critérios são ataque, defesa e eficiência. Você viu que um dos critérios do skate é estilo. É uma coisa. E no aberta, taekwondo, né? no taekwondo tu tem que chutar o colete ou o capacete. É. Eu achei muito interessante, porque antes de começar o A combate, pontuação. tu pegas o colete, segura, e pega o capacete, segura. O teu adversário tem que dar um toque com o pé no capacete, Pra um toque detectar. pra calibrar, pra ver se tá marcando, aí tu verte aquilo e vai Olha, lutar. no skate, tem aquele lance que o skatista vem no tubo, né? É. Ali. No momento que ele sai dali, já é uma situação difícil. Se ele faz uma outra situação seguida, aí ele pontou 2 vezes ali. Deixa eu te perguntar, enquanto técnico ali, aí vocês convivem, né? Em concentração, você acaba sendo quase que um paizão, conselheiro, amigo, treinador, tudo um pouco. A gente teve agora a notícia da Simone Biles que desistiu primeiro de competir por equipe pelos Estados Unidos, a ginasta dos Estados Unidos, e agora saiu a notícia também de que ela abriu mão de concorrer e também no individual. Ela disse uma frase na coletiva muito forte, que tudo bem quando você decide abrir mão de competições grandes como é uma Olimpíada, quando você decide cuidar de você mesmo. Quanto que é importante para um atleta, e aí o papel do técnico, né? Trabalhar a cabeça, mental, a mente, né? O psicológico. mental. Olha, é muito estranho uma situação dessa, ainda mais com uma equipe americana. Tá? Porque uma equipe americana ela tem 100% de proteção em todos os sentidos. Financeiro, psicológico, tudo. Entende? Muitas das vezes, uma americana, para tomar uma decisão dessa, pode ser uma coisa pessoal dela, um relacionamento, acaba em qualquer lugar no mundo, um relacionamento, entendeu, com alguém de fora, a droga, que é um problema muito grande que também tem com o atleta americano, muito mesmo, entende? E a questão de uma equipe, quando tu chega a levar alguém para uma Olimpíadas, praticamente tu está com o controle da equipe. Tu não leva ninguém seguro. Tu não leva. Você está acompanhando essa história? Você tem aí? Não, eu não estou acompanhando. Assim, Mas não é lesão o problema sou. dela? Não, ela já alegou que é mental. isso. Que ela não tá, que ela tem receio que ela sente o mundo nos ombros dela
e que se ela errar, ela vai frustrar e atrapalhar a equipe. Aí agora do Entendeu? individual, que ela como eu percebe digo, que o país. de americano tu espera qualquer coisa, impressionante. Então tem algo mais aí? Tem algo, tem alguma coisa a mais, com certeza. Olha, essa colocação do Ulisses é muito pertinente, mas eu que não tenho experiência olímpica, não participei de 2 Olimpíadas, não convivi com uma equipe americana, como é o caso do Ulisses, em todos os esportes, que ele viu tudo lá, ele viu a concepção, a preparação, a gente sabe a potência que é os Estados Unidos também. Claro. Daqui a pouquinho está na frente do Japão e da China aí, na natação, e vai levar mais medalha. A modalidade deles. Mas, cara, isso sempre me incomodou, principalmente na ginástica. Essa pressão que se faz sobre o atleta, até porque o esporte dele é erro zero, mano. Tu não pode errar. Não pode perder um jogo de futebol, né? E no outro dia tu vai ganhar e tu vai conseguir continuar na competição. Ali na ginástica não tem esse papo. O boxe, tu perdeu, tá fora. E é sobre pessoas que às vezes são crianças, às vezes são adolescentes e muito pouco adulto em certas categorias da ginástica ali. Então, a gente vê sempre viu o brasileiro, quantos atletas brasileiros da ginástica que você conviveu, chegou lá como campeão mundial. Não, esse cara vai trazer medalha pra gente. Meu irmão, não parou em pé. E agora com agravante, eu disse que na tua época não tinha. A gente acaba de ver a torcida, muita gente do Brasil, chamar pra goleira da seleção brasileira de baleia que ela tem que sair, que ela tá gorda. Então, naquela época, tu tinha a pressão do jornal e da televisão que já representava por ser mídia de massa. E hoje tá aqui, ó, na tua mão, que é o celular. Então, eu penso que essa pressão, e esse gatilho dessa atleta americana pode desencadear outros futuramente. Como foi do atleta gay, por exemplo, né? O cara mostra a opção sexual dele, aí tu vem por escala. Você teve isso com ator, você teve isso com cantor, você tem isso com atleta. Porque, olha, é engraçado, digamos, vários atletas olímpicos, eles se desgastam num ciclo olímpico e acabou aquilo, não ganhou nada. Ele se frustra de uma forma que não tem quem faça ele de volta. Ou ganhou e não quer mais também. Ou então, eu atingi minha meta. O menino do judô disse isso, eu disse pra minha mãe, dando ou não dando... Ele disse pra tua mãe? Não, ele disse pra minha mãe, eu disse pra minha mãe. Você disse pra sua mãe? Não, o atleta disse, eu falei para minha mãe. Sim, tá? Entendi. O atleta disse o seguinte, o atleta brasileiro que ganhou a medalha de bronze. Ele disse, o Daniel, eu falei pra minha mãe que dando ou não dando, certo? Eu vou voltar pra casa e vou ficar com ela e acabou, tá? Ele não quer mais. O russo lá também, do MMA, o russo lá do UFC também, que venceu, eu não sei falar o nome dele, né? Que foi campeão do cinturão do MMA. Mas que ele foi porque morreu o pai dele. Mas ele também foi campeão e largou tudo. Mas ele... Não, largou tudo não, ele tá indo como treinador agora. Não, largou tudo, não vou mais competir. Competição, mas porque ficou milionário, né? Ganhou do maluco lá, como é o... o McGregor, não. O McGregor, aí ganhou do McGregor e ficou milionário. Essa bolsa fraca? Mas o que acontece, na realidade, um ciclo olímpico, se tu não tem cabeça para aceitar uma boa vitória ou uma derrota, tu te acaba. Eu estava com o Flávio Canto, quando a última competição dele, o Winnipeg no Canadá, eu estava com ele. Simplesmente, o Flávio Canto, ele estava cuidando, terminava a luta, ele ia para a sala de fisioterapia, e era gelo em 4, 5, 6 lesões de articulação diferente no corpo dele, pô. Tu tem ideia o que é isso? É interessante, isso vai muito até no discurso da Daniela Hipólito, ontem, depois dessa situação, da primeira situação da Simone Biles, que ela decidiu abandonar a prova por equipes. E aí o pessoal fala, será que não é lesão? Será que não é alguma dorzinha? Aí ela falou assim, cara, todo atleta de alto rendimento, de alto nível, todo atleta olímpico, eu posso afirmar que 100% deles trabalham com dor. Tem alguma dor o tempo inteiro. Não tem como. O atleta de alto rendimento, ele vai... a saúde dele é sentir dor, porque o cara trabalha... Nós temos uma linguagem certa. O alto rendimento não é saudável. Só para acabar, só para colocar uma situação, eu estava assistindo ontem o Galvão Bueno, estava com a Daiane dos Santos. Ela comentando, eu nota 10 para a Daiane, porque ela não está naquela parada que o Galvão faz do futebol, né? Onde o Casagrande tem que concordar com o Galvão, o Júnior tem que... Quem concorda com o Galvão a vida toda fica na Globo mais uns 100 anos.
Agora o Galvão também é um monstro, maravilhoso, não tô criticando isso, mas é um perfil. A realidade. E a Daiane disse ontem, não, Galvão, não é isso. E deu uma aula pro Galvão. Aí eu já bati palma pra Daiane. Mas eu quero dizer o E o seguinte. Galvão tá aceitando, né? Então ele aceita. Mas nesse caso não tem como, tá ao vivo a câmera na cara dele. Ele pode depois dizer no não. intervalo reclamar. Mas tá ao vivo. Tava ao vivaço, tava aberta a câmera. Não era aquela de bastidor que você tá mostrando a imagem, tá falando aqui dentro do estúdio. Mas eu quero dizer o seguinte. A Daiane revelou, junto com o rapaz lá, o Hipólito lá, que você colocou, Diego, que na corrida. Porque fecharam. Foi hoje isso. Foi hoje. Fecharam no pé do atleta que ia correr para saltar naquele cavalo lá, né? Aham. E o pé do atleta, a ponta dos dedos, totalmente danificadas. Foi que ele falou o seguinte, o Hipólito lá, ele falou, cara, na corrida você usa essa ponta do pé, por isso que alguns atletas preferem fazer com sapatilha. E diz que vai comendo a ponta do pé do cara e o cara vai ficando com essa dor mesmo e vai levando e vai levando. Porque aquela parte de corrida ela é áspera para te dar estabilidade, para no momento algum tu escorregar. E cada aparelho, tu tem que proteger uma parte do corpo que vai ter mais acesso Olha, ao aparelho. Daniele, Já pensou isso? A Daniele, eu tive com ela em Curitiba, né? Eu treinei a equipe da Shootbox muito tempo. Quando o Vanderlei Silva lutava no Pride, eu que treinava o boxe do Vanderlei, do Shogun. A Chris Borg treinou comigo há muito tempo. E a Daniela, ela namorava com um atleta de MMA lá. E quando era no final da tarde, ela saía do treino dela, passava lá para pegar o namorado dela. E a gente conversava muito. Como nós tivemos juntos em algumas competições, até entrega de premiação nós tivemos juntos, né? Ela me falava, professor, não está dando mais, eu tenho muita lesão. Eu digo, eu também tenho, meus ombros são tudo arrebentados de porrada. Tu ainda ganha medalha, o treinador não tem nem direito a ganhar medalha. Não, na época já com o Vanderlei já era diferente, já se ganhava dinheiro. Não, medalha, eu tô falando não, em relação à Olimpíada. A baixinha, ela estava muito bem financeiramente. Ela tinha medalha, ela tinha muito patrocínio em Curitiba, ela tinha muita coisa já. Cara, eu não posso te deixar ir embora sem responder uma coisa que é uma curiosidade mundial. Como é a Vila Olímpica, cara? Aí é o show. Pode beijar na show. boca? É o show. Pode o quê? Beijar na boca? Claro, pô. Quando acaba, meu amigo precisa ver, quando começa a acabar, as equipes começam a ficar de folga. Então conta 3 histórias pra gente ir embora, vai. Não posso, que nós estamos ao vivo. Não, mas 3 histórias Já assim prescreveu, legais. 96 já prescreveu. Quando desligar eu conto. Não, 3 histórias assim interessantes, legais, como é que é a vida olímpica, a Vila Olímpica. Eu vou falar como treinador. Né? Eu como treinador. Eu tive na Austrália e eu fui num bar irlandês na Austrália. Era um bar, digamos, de 5x5, com uma banda tocando um rock que tu não conseguia escutar o que o cara falava aqui. Aí quem ia perdendo ia pra lá e tu via, era nego se jogando, e o pessoal carregando, jogando pra cima, entendeu? Quem já perdeu... quem? Imagina, tu passa nomes. 4 anos, tu passa 4 anos. Ulisses Pereira. Tu passa 4 anos, aí tu perdeu, tu vai sair para viver um Até pouco. porque são 4 anos de muito foco, né? De muita lesão. abrindo mão de muita deve ser coisa. muito lá dentro da vila mesmo, por Agora- causa do cenário de pandemia, né? Então eles não podem Agora, sair pela dentro da cidade. vila não, dentro da vila tudo é controlado, é muito policiamento, os bondezinhos que tu pega dentro para ir para uma casa de jogo. pra assistir um Alimentação. Tem uma cinema. cama antissexo que tem esse ano lá em Tóquio. Como? Tem uma cama antissexo. Uma cama que Como tem, isso? que é um pouco mais frágil, que é pro atleta dormir sozinho, que se for 2 pessoas ela afunda. Botaram um mecanismo. Botaram ali uma pra ratoeira, evitar- botaram uma Mas ratoeira. aí estão inventando muito, o cara não precisa fazer nada dentro da Vila Olímpica, ele sai fora, pô. Todo mundo sai. Tu ninguém fica tem lá. o Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem um espaço só pro boxe para treinar antes das lutas? Não, acontece assim, a Vila Olímpica, né, digamos assim, tem o teu horário, tua data e a tua cor. O Brasil tem uma cor que é a parte Brasil, na minha época estava Brasil, Espanha, a Argentina não estava. Estava alguns países assim, por ordem alfabética, ficava num determinado prédio, entendeu? Então, digamos, o nosso horário de treino era 2 horas, tinha um micro-ônibus, pegava a equipe olímpica de boxe, levava para um ginásio fora para poder treinar o boxe. É isso para todos os esportes, Para né? todas as modalidades. E o Daniel Tudo, reclama e de organizar a redação tudo, aqui. Tudo controlado e não atrasava nada. Meu não Deus do atrasa céu. A nada. pontualidade é Ô, Luiz, britânica. antes do Abner encaminhar então pra gente junto com o Pedro, A Olimpíadas aqui no Brasil,
não foi diferente. Os Jogos Pan-Americanos no Brasil, também eu estava com a equipe olímpica nos Jogos Pan-Americanos no Brasil. Porque novamente a gente tinha planejado o podcast, vai ser em torno de 20 a 30 minutos, a gente vai embora e não... Você só traz o convidado que tem história para contar, Se pô. tu deixar eu falar de boxe aqui, amigo, eu não falei 10%. Já deixa o convite, a gente está estreando hoje aqui esse mecanismo, está filmando, então a gente vai subir também o vídeo no online, além do podcast. Acho que a gente vai fazer muito em breve esse formato de videocast, bater um papo assim descontraído, sobe pra internet, participação internauta. Aí nesse podcast, você vai contar essas coisas, vai contar fora do ar. Alguém perguntou no Instagram do Popó se ele foi para Olimpíadas ou não. Aí eu respondi, me deu o direito de responder, né, no Instagram dele. Mas se tu fosse para Olimpíadas, teria ganho uma medalha olímpica? Aí eu respondi, poderia ter ganho, mas não saberia se ele ia ter o dinheiro que ele tem hoje. Entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Medalha Ulisses, saúde, obrigado e te esperamos no futuro para a gente falar mais da tua vida, da tua carreira, da tua história, porque tem muita história para contar. Obrigado também a todos. E vou te ver com saúde também. 2024, eu acho que a seleção brasileira vem melhor ainda. Com o paraense. Não sei se vai ter paraense, mas essa equipe juvenil que está fora, fazendo medalha em campeonato mundial juvenil, campeonato pan-americano juvenil, a garotada está vindo um foguete. Daniel Nardim. Eu vou cravar a sua frase então que eu anotei aqui. O boxe brasileiro nessas Olimpíadas tem a obrigação de ganhar medalha. Com certeza, com certeza. Preparação não faltou nada. A equipe de treinadores estão excelentes, os atletas estão lá, tem uma qualidade tremenda, entendeu? Então, tá de igual para igual. Daniel Nardim, obrigado, até sexta-feira, né? Vamos lá, acho que amanhã a gente já vai fazer outro, tá? Tem muito conteúdo para falar. Eu acho que na sexta tem que ter, inclusive, almoço depois para comemorar da primeira semana do podcast, tá? Pode na sua... Não vê que o negócio de pizza morta que tu faz aqui de sexta-feira que não vale. Sexta-feira especial. Pedrão, já tem o nosso próximo, a nossa próxima vítima como convidada? Já na sexta-feira, na verdade, esse de quinta eu já fiquei sabendo agora. Ele vem sozinho, Na sexta-feira a gente vai trazer aqui o Merci Nunes para falar do futebol feminino, abordar essa questão também. A SMAC vive uma grande fase, mas a gente vai tentar abordar o momento olímpico brasileiro, o futebol feminino. Quando eu falo em futebol, arrepia até ao contrário o Ulisses. Quantas vezes o Ulisses foi pedir um patrocínio, deram tudo pro futebol e não deram pro boxe? Pô, mas é apaixonado por jogador de futebol. Né? Eu? Não, eu sou apaixonado por treinador de boxe. Mas olha, eu espero que tenha respondido, né? Tudo com certeza. Não, tranquilo. Dá um ok pra câmera aí, Ulisses, cumprimentar a galera aí que tá te assistindo. Quantos atletas... O atual prefeito de Belém é aluno do Ulisses também. O Ronaldo Maiorana treinou boxe comigo. Mas esse não lutava muito não, né? O atual governador treinou boxe há muito tempo comigo. Entendeu? Mas o Ronaldo Maiorana não era um bom atleta, assim, era? Não, ele não era atleta, ele era um mau aluno. Um mau aluno? Essa parte corta do podcast. Tchau, gente, senão a gente não volta na sexta. Valeu!